o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará determinou o sequestro das contas da prefeitura, ou seja, tirar das contas da prefeitura o valor de R$ 2.283.379,50. Na linguagem jurídica, chama-se de sequestrar. É tirar o dinheiro de uma vez só, por imposição da justiça, das contas do município. Então, isto é algo grave. Considere-se que a média de FPM do município é de 3.392.000, que é a fonte principal de recursos que expliquei inicialmente do governo federal para os municípios. E a média do ICMS, que é o repasse do Estado, é de 829.000. Isso, portanto, dá 4.221.000, é a média das duas fontes de recursos principais que o município dispõe para gerir as políticas públicas, excluindo aí, é claro, o Fundeb, que tem financiamento específico para a educação. Se estas são as fontes principais, e esta é a média, e só de folha de servidores, folha de pessoal, considerando o mês de novembro último passado, que é o valor que se tem disponível contabilmente no momento. Não temos esta informação precisa de dezembro, e em relação a janeiro, foi o primeiro mês de gestão, da gestão atual, é um mês atípico, que é um mês que está iniciando as atividades e que está fechando a folha ainda no dia de hoje, não tem o valor total, mas o mês de janeiro também não é um mês que deve-se considerar como parâmetro o valor de folha, porque é o mês inicial e aí muitas pessoas ainda não foram chamadas para exercer suas atividades. Estão sendo chamados vários servidores do concurso público que estarão assumindo nos próximos dias, serão efetivados no quadro de pessoal e serão contratados servidores temporariamente para vacâncias temporárias do município e servidores ainda terão que ocupar alguns cargos de chefia na estrutura de governo do município. Então, tomando por base a folha de novembro, que é o que a gente tem de dado disponibilizado oficialmente do município, a folha de novembro, só a folha tirando a folha da educação, tirando a folha do Fundeb e tirando folha da saúde, que tem a ajuda do SUS, das transferências de saúde para pagar. Não colocamos aqui a folha da saúde, porque tem esta transferência também do SUS, mesmo que ela tenha que ser complementada pelo FPM. Não dá para pagar só o que é transferido pelo SUS. Mas, considerando só a folha que não alcançava a educação e nem os profissionais do SUS, uma folha de 2.490.000, mais 514.000 de patronal, que é a contribuição previdenciária referente à folha. Somando isso, só aí dá R$3.005.000. Considere-se que tem parcelamentos obrigatórios, existem 5 parcelamentos obrigatórios com a Previdência Municipal, que no momento eu não tenho aqui os valores exatos. Mas considere-se que tem Câmara Municipal, que precisa ter financiamento para exercer as atividades parlamentares. Considere-se que tem alguns serviços básicos, como limpeza pública, como serviço de transportes, que precisam atender a população. Isso significa que somar aqui só parcelamento, Câmara
serviço de transporte extrapola totalmente os 4 milhões disponíveis de FPM e ICMS. Por isso que disse inicialmente que precisa ser feita uma gestão eficiente, que precisa-se ter atenção a isso para construir um orçamento que consiga minimamente financiar as políticas públicas que a população tanto deseja. Ora, isso significa dizer que temos um orçamento justo, apertado, deficitário. E se tira de uma vez só 2.283.000, ou seja, aproximadamente 2.300.000 reais da prefeitura, isto causa um impacto severo às contas públicas e à gestão das políticas públicas locais. De onde vem esta dívida? Esta sentença que a Justiça condenou o município a pagar em caráter imediato. De onde vem esta dívida? É uma dívida oriunda do ano de 2004, mais precisamente do dia 8 de julho de 2004, quando foi impetrado um processo contra a Prefeitura, requerendo judicialmente que a Prefeitura pudesse pagar a um servidor que tinha sido eleito para compor a diretoria do Sindicato de Veterinários do Estado do Ceará, ocupando o cargo de secretário-geral do sindicato. E como existe, nós temos uma legislação no país que assegura o direito de quem é eleito para assumir cargo em sindicato, ter o direito de ser liberado pela instituição para assumir funções de diretoria em sindicato oficial reconhecido por lei, um servidor da prefeitura de Tapajé foi eleito para compor a diretoria do sindicato e pediu a licença remunerada para se afastar e assumir o cargo. A prefeitura negou a licença e informou que não faria o pagamento do salário daquele servidor. Aí o servidor, juntamente com o Sindicato dos Veterinários do Estado, entraram na justiça para que a prefeitura cumprisse com a sua obrigação. E a prefeitura se negou, apresentou uma defesa justificativa, recurso à justiça e não pagou. E isto iniciou esta querela, este conflito em 2004. E de lá para cá vinha essa briga judicial. A justiça fazia lá uma determinação, a prefeitura entrava com recurso e defesa, e aí vinha se arrastando esta confusão, que, no meu entendimento, não é correto. Eu penso que este tipo de problema, quando não é resolvido, a tendência é se tornar em algo grave, sério, maior, que pode causar grandes prejuízos. É como na vida pessoal da gente. Você tem uma conta, você deve a um banco, e se você não vai no banco e procura parcelar aquela conta, tenta um acordo para tentar ir pagando aquela conta da maneira que pode, essa conta vai aumentando, que chega ao tempo que aquela conta foge à sua capacidade de pagar. E se você tem bens, o banco pode entrar na justiça e pedir a execução dos bens que a gente tem para pagar aquela dívida. Então, para não deixar isto acontecer, o ideal é tentar negociar aquela conta, aquele problema e tentar resolvê-lo da melhor forma possível. Mas isto não foi feito. Começou o problema lá em 2004 e esse problema foi continuando e ninguém nunca resolveu o entendimento com este servidor,
com o sindicato de veterinários, nunca fez o entendimento, passou. A gestão passada vinha nesta briga judicial, nesse conflito judicial, mas quando foi em novembro do ano passado, houve o andamento do processo no Tribunal de Justiça. E foi dado um prazo para que a administração, a prefeitura, se manifestasse no processo. Foi dado um prazo de 15 dias, isto lá no mês de novembro. E este prazo findou em 16 de novembro. Findou o prazo e não houve nenhuma manifestação junto ao processo. E aí, se você tem uma briga na justiça e é dado um prazo para você se manifestar em relação àquele processo e você não se manifesta, o que é que vai acontecer? O processo, assim a gente na nossa linguagem que é mais conhecida, a gente costuma dizer que correu a revelia, porque não se manifestou, não foi lá e não continuou a briga, você desistiu, não apresentou nenhuma defesa, nenhuma justificativa, não se posicionou, e o prazo que foi dado foi 16 de novembro, como a gestão não se manifestou, a justiça julgou e condenou o município. Condenou. Saiu esta condenação agora há poucos dias, eu tomei conhecimento da condenação agora na segunda-feira, e em um tempo recorde, na manhã de hoje, o Tribunal de Justiça, através do desembargador relator do caso, já determinou tirar das contas do município este valor.